Birrento por causa de gol contra. Portugueses à beira de um ataque de nervos. Botafogo ganha seguidores e liderança. Moisés abre a defesa carioca. Provocação é com o time verde. Esses e outros assuntos da rodada do fim de semana você ouve agora. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Sou Francisco Giovanni e te convido nos próximos 10, 15 minutos a ouvir como foi a rodada número 3 de 2023 do Campeonato Brasileiro. Mas antes de mais nada, solta a vinheta! O técnico Cuca, que havia acabado de assumir o comando do Corinthians, pediu demissão por conta de alguns problemas pessoais e não é mais o técnico do Corinthians. Sai sem nenhuma vitória, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. No momento que estamos fazendo essa gravação, saiu a notícia de que o substituto é Vanderlei Luxemburgo, que está voltando ao Corinthians. Então, essa é a movimentação importante da semana. Vamos falar disso um pouquinho mais sobre a saída do Cuca na hora que formos falar do derby. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa, jogos da semana. O Coritiba pontuou pela primeira vez no campeonato 1-1 contra o São Paulo no Couto Pereira. Bruno Gomes abriu o placar e Aleph Manga perdeu um caminhão de gols. Rafael, goleiro tricolor, segurou a onda na primeira etapa e o São Paulo foi recompensado no segundo tempo, com gol de Marcos Paulo. O Coxa está a 9 jogos sem vencer e o tricolor segue invicto com Dorival Júnior. Ao contrário do que a ESPN falou no final do jogo, Fortaleza dá show, vence o Fluminense e é vice-líder, 4-2 no Castelão. Antes do jogo, 2 ações interessantes do Leão. Um mosaico homenageando os trabalhadores do clube, já que estamos na semana do Dia do Trabalho, que foi ontem, 1º de maio, e uma ação que cedia fones de supressão de ruído a crianças tricolores autistas. Em campo, os cariocas pouparam jogadores para a Libertadores, mas o Lion não quis nem saber. Galhardo e Moisés, com um golaço inclusive correndo de sua própria defesa, deram vantagem ao Fortaleza. Ainda no primeiro tempo, André diminuiu para o Flu. No segundo tempo, novo 2-1. Moisés e Hércules marcaram para o Leão e John Kennedy para o Flu. Cai mais um invicto no Brasileirão e o Fortaleza segue forte. O Palmeiras vence o derby contra o Corinthians 2-1 no Allianz Parque. O verde dominou o jogo na maior parte do tempo. Murilo e Veiga marcaram para o Palmeiras ainda no primeiro tempo. Rafael Veiga, inclusive, comemorou simulando choro em homenagem a Valdívia, que fazia o mesmo na época dele de clássico. No banco, Abel e os auxiliares reclamaram muito de possíveis penalidades durante o jogo e protestaram colocando fitas verdes na boca, como se fosse mordaça. Olha só, a galera tá que tá. No segundo tempo, Cássio segurou o Palmeiras e o Timão diminuiu com um gol contra de Piquerez. Só que o Roger Guedes quis de todo jeito que o gol fosse olímpico dele. Tanto que chegou aí nos vestiários dos árbitros para pedir o gol. Isso consta até na súmula. Olha que coisa ridícula. Quem treinou o Corinthians nesse jogo foi o Danilo, ídolo do Timão, que treina o Sub-20, porque o Cuca pediu demissão no meio de semana após a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Foi para penalidade, o jogo, quando o Corinthians venceu, os jogadores foram lá abraçar o treinador em claro apoio a ele. O problema é que o Cuca insiste em dizer que é inocente daquele caso lá na Suíça, que não tem provas de que ele foi reconhecido pela menina estuprada lá na Suíça em 87. Porém, uma matéria na semana mostrou a declaração do advogado do caso na época, que confirmou que não só foi encontrado sêmen do Cuca na menina, como ela o reconheceu. Então, a coisa ficou feia pro Cuca, que teve que sair de cena. É tipo uma coisa que todo mundo já sabia, ou pelo menos era de conhecimento geral. Só que aqui no Brasil, ninguém se ateve a procurar isso, só foi procurar agora. Mas isso não justifica em nada a ação do Cuca, e muito menos a do Corinthians de fazer uma contratação tão infeliz quanto essa. Vamos ver agora com o Luxemburgo, se corrige essa bobagem que a diretoria do Corinthians fez.
O Santos vence a primeira num grande jogo, 3-2 contra o América na Vila Belmiro. O time mineiro abriu o placar com o Alê. Ainda no primeiro tempo, o Peixe virou com Mendoza e Bauerman. Na segunda etapa, Everaldo empatou para o Coelho, mas o Santos teve um pênalti ao seu favor, convertido por Marcos Leonardo. Ainda deu tempo de Bauerman ser expulso e o América acertar o travessão santista. É um começo para o Santos no campeonato e o América já mostra que está se afundando. Ao contrário do que o treinador Pepa previu na rodada passada, a bola não bateu no Gilberto, mas o jejum dele acabou. O Cruzeiro venceu o RB Bragantino por 3-0 no Nabi Abichedi. Ramiro marcou no primeiro minuto e a expulsão de Aderlan atrapalhou o Massa Bruta, que não conseguiu segurar o time de Ronaldo. Gilberto e Bruno Rodrigues deram números finais para o Cabuloso ainda no primeiro tempo. Olha o Cruzeiro subindo na tabela aí. No duelo entre Atléticos, o Mineiro superou o Paranaense, 2-1 na Independência. O Atlético, assim como o Fortaleza, homenageou a causa autista, mudando as cores não só das bandeiras de escanteio, quanto da numeração das suas camisas. O Hulk até também usou uma braçadeira nesse tema. E o dia foi do Hulk, hein? O Galo atingiu a sua primeira vitória no campeonato com 2 gols do Hulk, um em cada tempo. O primeiro, um golaço bem parecido com o que o Moisés fez lá no jogo do Fortaleza. Essa foi a 100ª participação em gols do Hulk pelo Galo. Vitor Roque, que foi dispensado do Mundial Sub-20 pelo próprio Furacão, descontou para o time paranaense. E esse não vai ser o último encontro deles, né? Eles estão no grupo da Libertadores e vão se encontrar ainda mais 2 vezes, pelo menos esse ano. O Botafogo é o único 100% no Brasileirão, vitória sobre o Flamengo por 3-2 no Maracanã. Na semana, um fato bem curioso aconteceu com o Botafogo. Algumas pessoas, segundo dizem, que estão envolvidas com Vasco, Fluminense e Flamengo, resolveram dar aquela zoada no Fogão que já tem uma fama de não ter torcida. Essas pessoas compraram seguidores para o Instagram do Botafogo. Olha que coisa. Em campo, o Fogão descontou essa zoeira com a atuação incrível de Tiquinho Soares. Ele abriu o marcador para o Fogão após um pênalti bem polêmico, e o Alvinegro ampliou com Danilo Barbosa. O Mengão descontou no segundo tempo, mas antes, Rafael fez uma bobagem tão grande e foi expulso de graça. Léo Pereira fez para diminuir o marcador, mas Tiquinho Soares fez o 3-1. Léo Pereira, inspirado, fechou o placar. Um fato bem curioso aconteceu durante o segundo tempo. O treinador Luiz Castro foi fazer uma substituição. Só que ele acabou se enganando, pediu errado, e na hora que o quarto árbitro foi levantar a sua plaquinha, ele chegou lá para ele dizendo: não é essa. O quarto árbitro não quis nem saber, procedeu com a substituição e o treinador Luiz Castro ficou indignado. Isso chamou a atenção da árbitra, né, Edina, que deu amarelo pro Luiz Castro, que ainda ficou mais indignado ainda. Logo ele foi expulso. Tolerância zero segue firme, mas que atrapalhada, hein, Luiz Castro? Pelo menos, o Botafogo segue 100% e líder do campeonato. O Inter venceu o Goiás por 1-0 no Beira-Rio. Com um time misto, o Colorado atingiu a marca histórica nesse jogo e com grande estilo. Aos 7 minutos do segundo tempo, Carlos de Pena acertou um lindo chute que não só abriu o placar e deu a vitória ao Colorado, como foi o 1000º gol do time na era dos pontos corridos. Vamos ouvir esse gol na voz da Rádio Inferno. Calma, minha senhora aí. Esse é o nome da rádio de torcedores do Internacional, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com coisas obscuras, não. Esse é o momento Voz da Rodada. Bateu pro gol! Que vem no levantamento, subiu de cabeça, tirou o adversário, sobrou de Pena! Golaço! Golaço! Gol! Ele pegou na veia! Uma
bomba do Carlos de Pena, um sem pulo com firmeza para estufar a rede do Beira-Rio. Depois do cruzamento que veio do lado direito, Alan Patrick botou essa bola na boca do gol, a zaga afastou de cabeça, e aí o Carlos de Pena pegou aquele chute que é para se consagrar. Ele veio de primeira e emendou uma bomba que fez explodir a rede do Beira-Rio. Golaço de Carlos de Pena, é o Inter na frente, Nani! O Goiás, além de perder o jogo, viu uma expulsão rápida. Maguinho recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso de campo. Olha que coisa. Em tempo de Luiz Soares, Galdino é o principal goleador do Imortal. Vitória do Grêmio sobre o Cuiabá por 2-1 na Arena Pantanal. Vina abriu o marcador para o Grêmio e Marlon empatou a partida para o Dourado. No segundo tempo, Vina saiu para dar lugar a Galdino, que mostrou sua estrela e fez o gol da vitória do tricolor. O Cuiabá não ganhou, mas o Davidson deu aquele seu show, né? Deixando os jogadores do Grêmio irritados com a sua catimba, com a sua zoeira, aquela maluquice dele. Quem também ficou irritado foi o Soares, que ainda está em jejum de gols, ainda não marcou nesse campeonato brasileiro. E para fechar, mais um invicto cai. O Vasco é derrotado pelo Bahia em casa, 1-0 em São Januário. O gol da vitória dos tricolores foi de Tassiano, o primeiro gol dele no seu retorno ao Bahia. Esse resultado freia o bom início de temporada do Vasco, que ouviu vaias de seu torcedor ao fim do jogo. E foi a primeira vitória do Bahia que deixa a zona de rebaixamento. Classificação do Campeonato Brasileiro, terceira rodada finalizada, só temos uma equipe 100%, que é o Botafogo, e quem lidera a competição com 9 pontos. Fortaleza, Palmeiras e Internacional são os únicos invictos que sobraram, porque tem 2 vitórias e um empate. Vindo atrás, Fluminense, Cruzeiro e Grêmio têm 2 vitórias, 6 pontos. Com 4 pontos, São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro, Santos e RB Bragantino. Uma vitória e um empate. Com apenas uma vitória, Flamengo, Atlético Paranaense, Bahia, Goiás e Corinthians, que abre o Z4. Com um ponto, Cuiabá e Coritiba, e quem ainda não marcou pontos na competição foi o América Mineiro. A rodada de número 4 acontece no próximo fim de semana, sábado dia 6, domingo dia 7 e segunda dia 8 de maio, com os seguintes jogos: 4 da tarde no Independência, Cruzeiro e Santos. 9 da noite, fechando o sabadão, temos um clássico, Fluminense e Vasco no Maracanã. Domingão, 11 da manhã no Independência também, América Mineiro e Cuiabá. 4 da tarde temos 3 partidas, São Paulo Internacional no Morumbi, Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada, Bahia e Coritiba na Arena Fonte Nova. 6h30 da noite, 3 partidas, Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão, Goiás e Palmeiras na Serrinha, Grêmio e RB Bragantino na Arena do Grêmio. E para fechar a rodada, na segunda-feira, dia 8, 8 da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza. E é isso, gente. Esse é o AG Placar do Brasileirão. Seu comentário é mais do que bem-vindo para que nós possamos fazer um programa cada vez melhor. É só você entrar no nosso site, arenageral.com.br, no post do podcast e deixar seu comentário. Você também pode deixar seu comentário lá no canal Esquias, onde as publicações da Combo Conteúdo, que é a nossa parceira nesse projeto, estão sendo publicadas agora. É só você entrar lá, fazer o que todo mundo faz lá no canal do YouTube. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, se inscreve se não for inscrito, balanga o sininho para não perder nenhuma notificação e, repito, seu comentário é muito importante para o nosso trabalho. Antes de sair, um recadinho importante: a Arena Geral está de volta com o seu podcast quinzenal, o Rádio Arena Geral. Saiu na semana passada um programa sobre o futebol do Nordeste. Nessa semana tem a final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport. E falamos também com o Alexandro Andrade, que é o responsável pelo blog do ranking da CBF em tempo real. Nós conversamos com ele, um papo muito bacana sobre futebol do Nordeste e sobre esse trabalho dele. Passa lá na arenageral.com.br para pegar o link do nosso Rádio Arena Geral. Fechou?
No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça com mais um GPB. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.